E qual brasileiro nunca ouviu falar de Silvio Santos? Oi, quem quer dinheiro? Um dos rostos mais conhecidos do país, que foi de camelô a bilionário, um dos mais talentosos empreendedores da história do país. Conheça a trajetória de Silvio Santos, o dono do SBT. E fala galera, aqui quem fala é Plínio do Inovando com Plínio, o canal da inovação. O apresentador começou sua carreira do zero até tornar-se um dos maiores conglomerados de mídia do país e de um carisma invejável. Veja toda a sua trajetória a partir de agora. E para começar, o seu nome verdadeiro não é Silvio Santos. O seu verdadeiro nome é Seno Abravanel, que sua mãe chamava ele de Silvio, e depois de algum tempo ele adotou esse nome de Silvio Santos. E ele veio de uma família muito humilde. Ele nasceu em Rio de Janeiro, na Lapa. De família muito humilde, desde cedo ele começou a trabalhar. Na sua adolescência, com apenas 14 anos, ele começou a sua jornada de trabalho nas ruas como sendo camelô. Ele começou a vendo que muitas pessoas estavam precisando, estavam tirando seus títulos de eleitores. Ele viu uma pessoa vendendo nas ruas carteiras de títulos de eleitores, e ele começou e achou isso uma grande ideia e começou a vender capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor. E depois ele começou também vendendo canetas nas ruas. Aí começou, assim que começou a trajetória de Silvio Santos. E com seus 18 anos ele ainda era vendedor de rua, ele ainda era camelô. E uma coisa que ele se destacava nesse meio aí vendendo produtos era a sua voz. Sua voz chamava bastante a atenção das pessoas aonde que ele ia vender seus produtos, e sempre dizia que a voz tinha um diferencial. E nesse mesmo ano, quando ele tinha 18 anos, ele entrou para o exército e foi para a escola de paraquedista. Depois de um tempinho, ele saiu do exército, da escola de paraquedista, foi convidado para ser um locutor de rádio. O potencial da voz de Silvio chamou bastante atenção, e logo depois disso ele foi convidado para participar na Rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. E ainda sendo locutor de rádio, ele precisava ir para o trabalho de barca, de que a barca que cruzava a Baía de Guanabara. Ele fazia esse trajetório todos os dias para ir para a estação de rádio. E ele viu lá na barca que era um silêncio, e aí ele teve a brilhante ideia de incrementar aí o sistema de alto-falantes, que era tipo uma rádio dentro da barca. Ele botava umas músicas e de cada intervalo ele começou a fazer propagandas de seus produtos. Eu falo assim, tá parecendo um apresentador, menino. E essa iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas começaram a implementar bares e bingos, que quando as pessoas compravam refrigerante e bebidas, elas ganhavam uma cartela para participar de sorteios de prêmios. E de quem foi essa brilhante ideia? De Silvio Santos, quem quer dinheiro? Aos 20 anos, o jovem radialista foi tentar a vida na grande São Paulo. E logo quando ele saiu da escola de paraquedistas, ele continuou sendo um locutor para conseguir uma renda extra. Nesta época ele acabou se formando em contabilidade e preferiu seguir na carreira artística, e logo depois conseguiu uma nova vaga como locutor na Rádio Nacional de São Paulo. O talento para os negócios abriu portas para Silvio Santos, para um empreendimento que transformaria a vida de Silvio em um bilionário. Em 1958, aos 28 anos, ele se juntou ao seu amigo Manuel de Nóbrega, também radialista, que ele estava com dificuldade de administrar o seu negócio, que era o Baú da Felicidade, onde que a empresa venda de brinquedos a prazo, onde que a pessoa pagava o carnê todo mês, que ao final do ano, no Natal, ela recebia uma caixa de brinquedos. Às vezes esse brinquedo, o valor desse brinquedo era menor do que a quantia que a pessoa pagava, e assim ele conseguia lucrar bastante. O Manuel de Nóbrega tinha bastante dificuldade em administrar essa empresa, e essa empresa estava chegando ao final. Só que antes, quando ele convidou Silvio Santos, que tinha bastante potencial nos negócios, ele tinha vendido muitos carnês, só que ele não estava sabendo
administrar muito bem a entrega das caixas dos produtos. E foi aí que Silvio Santos entrou aí nesse negócio, e logo Silvio Santos viu o potencial desse negócio, viu que o Baú da Felicidade era uma oportunidade incrível. Era um início que em 1962 se tornaria o grupo Silvio Santos. Silvio não parou por aí, ele manteve esse sistema de crediário e ele tá pensando que ele parou, foi? Ele continuou ainda mais, ele pegou esse sistema de crediário e expandiu ainda mais. A pessoa com boleto quitado, a pessoa poderia trocar tanto por brinquedos ou também por eletrodomésticos. E se você está gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí também. E se você quer saber mais sobre os hábitos das pessoas bem-sucedidas, o último vídeo que eu fiz eu falei especificamente sobre esse tema. Se você não assistiu, corre lá, eu também vou deixar aqui na descrição, caso você queira assistir. Em 1961, estreou na TV, com seus 31 anos de idade, estreou na TV num programa chamado Vamos Brincar de Forca, que mais tarde se tornaria o programa Silvio Santos. E ele também começou a divulgar o seu produto, o Baú da Felicidade, que mais tarde foi se tornando muito popular e não só entregava brinquedos e eletrodomésticos, como passou a entregar casa, carro, moto, diversas outras coisas. E os comerciais deles era mais ou menos assim: venha adquirir seu prêmio agora, venha adquirir seu Baú da Felicidade, compre agora o Baú da Felicidade pagando parcelinhas mínimas pela pena, mas não seu valor, mas parcelas mínimas, você consegue comprar o seu sonhado carro, sua sonhada casa, sua moto ou qualquer coisa que você queira. Venha pra cá, venha adquirir o seu Baú da Felicidade com parcelinhas mínimas. Venha adquirir o seu Baú da Felicidade, porque sua felicidade não é nem aqui nem na China, tô brincando, é aqui, sua felicidade é aqui comigo, Silvio Santos. Em 1991 ele começou a comercializar a Telecena, que até hoje quando você liga no canal 2 tem lá Telecena, não sei o que, prêmios da Telecena, e a musiquinha era mais ou menos assim: Telecena o quê? O apresentador e empresário de sucesso nas décadas de 70, ele começou a implantar a ideia na sua cabeça de ter sua própria emissora de TV. Essa ideia só foi se concretizar em 1975, na criação do Sistema Brasileiro de Televisão, o famoso SBT. Aí como ele foi conseguindo se estabelecer e foi construindo sua própria emissora de TV. O SBT só se consolidou quando ele conseguiu parceria de outros canais, até o crescimento do Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. E assim ele foi construindo diversas coisas, implementando os seus anúncios, que foram crescendo ainda mais. E ele não para por aí, ele ainda em 2006 ele fundou a Jequiti Cosméticos, que também ele faz tipo um crediário, também ele faz para revendedores. Ele tem até hoje, se você ligar esse Silvio Santos de 7 às 8 é roda Jequiti, produto Jequiti, não sei o que, Baú da Felicidade, a mulher jogando os pagavacinhos, o sorteio Plínio Marcos, o sorteio ganhou uma casa, um carro e R$1 milhão. Ai, ganhei, ganhei R$1 milhão, tá acreditando não, é? E também ele não para por aí. Em 2006 ele construiu um hotel Jequitimá, ele constrói um bocado de coisa. Mesmo que ele já conseguiu muito dinheiro, conseguiu as coisas, ele não parou por aí, ele sempre expandia seus empreendimentos. Hoje eu contei um pouquinho da história de Silvio Santos, como ele foi de camelô a bilionário. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, comentar o vídeo. E eu vou ficando por aqui, eu vou deixar só um videozinho dele no final, falando um pouquinho, ó. Acompanha aí, ó, no final. Alô, fui! Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo: hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo?
se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca. Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais. Eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.